Hoje, 14 de março de 2025. O Congresso aprova novas regras para emendas parlamentares, mas mantém brechas de transparência. Movimento Brasil Laico busca instituir Dia Nacional do Estado Laico. Paraíba lidera ranking de equilíbrio de gênero no emprego público estadual. Fundeb repassa 3 bilhões de reais a estados e municípios em segunda parcela de 2025. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Congresso Nacional aprovou novas regras para a destinação de emendas parlamentares, tentando se adequar às exigências do Supremo Tribunal Federal, STF. No entanto, especialistas apontam que o texto ainda permite ocultar os parlamentares responsáveis pelos repasses. As emendas parlamentares representam uma parte expressiva do orçamento da União e são utilizadas por deputados e senadores para financiar obras e projetos em seus redutos eleitorais. O STF vinha suspendendo esses recursos desde o ano passado, por falta de transparência na identificação dos autores dos repasses e na fiscalização da aplicação das verbas. A nova resolução aprovada pelo Congresso prevê mudanças na Comissão Mista de Orçamento e cria modelos de atas para registrar a análise e a aprovação das emendas. No entanto, entidades de transparência alertam que as brechas no texto ainda possibilitam a prática do chamado orçamento secreto. Imposto de Renda 2025. Receita Federal divulga regras e prazos. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A Receita Federal anunciou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2025 referente ao ano calendário 2024. O prazo de entrega começa na próxima segunda-feira, dia 17, às 8 horas e termina às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de maio. O programa para preenchimento já está disponível no site da Receita, mas o envio só poderá ser feito a partir da próxima segunda-feira. Já a declaração pré-preenchida será acessível a partir de 1º de abril. Os pagamentos das restituições ocorrerão em 5 lotes, com início em 30 de maio. Idosos com 80 anos ou mais terão prioridade, seguidos por aqueles com 60 anos ou mais. Devem declarar aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024, valor superior ao limite do ano passado, que era de R$ 30.639,90. Quem não entregar a declaração no prazo estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,75, podendo chegar a 20% do imposto devido. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O Movimento Brasil Laico segue ampliando suas ações para garantir a separação entre Estado e religião no Brasil. Criado oficialmente em 2021 em Recife, o grupo tem como uma de suas principais frentes a proposta de criação do Dia Nacional do Estado Laico, a ser comemorado em 5 de outubro, data da promulgação da Constituição de 1988. Além das redes sociais, onde já soma quase 50 mil seguidores, o movimento atua denunciando propaganda eleitoral em templos religiosos e monitorando parlamentares ligados às bancadas religiosas. Em diversos estados, ações já foram encaminhadas ao Ministério Público para coibir infrações à laicidade do Estado. Em meio a esse esforço, integrantes do movimento reforçam que a proposta não é contra religiões, mas contra a influência política exercida por grupos religiosos no processo eleitoral. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Uma manifestação semanal de aposentados na Argentina, reforçada por torcedores de futebol e organizações sociais a última quarta-feira 12, resultou em confrontos intensos com a polícia, tornando-se um dos protestos mais violentos contra o governo de Javier Milei. Os manifestantes enfrentaram as forças de segurança nos arredores do Congresso e a Casa Rosada, gritando palavras de ordem contra Milei. A polícia reagiu com gás lacrimogênio, balas de borracha e caminhões hidrantes. Um carro de patrulha foi incendiado e pelo menos 120
24 pessoas foram detidas. Entre os feridos está uma idosa que caiu desacordada após ser agredida por um policial em uma cena que viralizou nas redes sociais. Os protestos começaram com aposentados criticando a perda do poder aquisitivo no governo Milei. Nos últimos meses, a repressão policial a essas manifestações tem gerado indignação, levando torcedores de clubes como Boca Juniors, River Plate e Racing a se unirem ao movimento. O governo de Milei, que congelou um bônus extra para aposentados e vem adotando políticas de ajuste econômico severo, enfrenta a crescente resistência popular. YouTube anuncia bloqueio de conteúdos sobre apostas ilegais. Dilson Santa Fé traz mais informações. O YouTube anunciou que vai bloquear conteúdos sobre sites ilegais de apostas online a partir de 19 de março. A medida vem após denúncias do Ministério do Esporte sobre influenciadores digitais que promovem apostas com promessas de lucro fácil, sem alertar os usuários sobre os riscos envolvidos. A nova política proíbe referências a sites e aplicativos de apostas ilegais. O bloqueio abrange URLs, links em imagens ou textos e menções verbais. Conteúdos que prometem devoluções garantidas vão ser removidos mesmo que o site tenha aprovação do Google. A Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte identificou uma rede de 53 contas e 25 canais no YouTube que promoviam apostas com falsas promessas de lucro. As transmissões alcançaram mais de 100 mil espectadores. O Ministério encaminhou as denúncias ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. O YouTube informou que a publicidade sobre apostas vai ser vinculada apenas a sites autorizados, hospedados sob o domínio bet.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. A Paraíba conquistou o primeiro lugar no indicador de equilíbrio de gênero no emprego público estadual, segundo o ranking de competitividade dos estados e municípios de 2024, divulgado pelo Centro de Liderança Pública. A avaliação exclui as áreas de saúde e educação e mede a participação feminina na administração pública em relação ao ideal de equilíbrio. Com uma pontuação de menos 0,2 em uma escala de menos 100 a 100, a Paraíba obteve o melhor desempenho nacional, indicando maior equidade entre homens e mulheres no setor público. Apesar do avanço na Paraíba, o cenário nacional ainda reflete desafios. No Brasil, as mulheres ganham em média 22% a menos que os homens e ocupam apenas 17,7% das cadeiras no Congresso. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Fundeb, estados e municípios partilham 13 bilhões de reais referentes à segunda parcela. De acordo com o Ministério da Educação, ao todo já foram repassados 14 bilhões de reais. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Estados e municípios brasileiros receberam 3 bilhões e 100 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O valor corresponde à segunda parcela do ano, referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com o Ministério da Educação, ao todo já foram repassados 14 bilhões e 100 milhões de reais para as redes de ensino do país. Os recursos do Fundeb poderão ser empregados em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, como reparo de transporte escolar, construção e reforma de escolas, compra de material escolar, entre outras. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que do valor total, os entes podem destinar até 70% para pagamento de pessoal. No entanto, 30% devem ser investidos na área da educação. O Fundeb é um fundo formado aí por várias receitas, desde o salário de educação, que é uma contribuição paga pelas empresas, até mesmo a parte do FPM, que é retirado de cada município. Isso cria um fundo e esse fundo ele é dividido nacionalmente de acordo com o número de matrículas de cada município. Esse repasse ele tem uma previsão anual, mas é repassado mensalmente. A complementação da União para este ano está prevista em 56 bilhões e 500 milhões de reais. O valor deve beneficiar 1.859 entes federativos na modalidade valor anual por aluno, 2.358 na modalidade valor anual total por aluno e 2.837 na modalidade valor aluno ano resultado. Essas quantias serão repassadas em parcelas mensais de janeiro de 2025 a janeiro de 2026. Os depósitos
depósitos serão feitos até o último dia útil de cada mês. Reportagem Marquesan Araújo. Cerca de 1.000 mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ocuparam uma área da Suzano Papel e Celulose em Aracruz, no Espírito Santo. A ação integra a jornada de luta do movimento em março e denuncia os impactos ambientais da monocultura de eucalipto, além de cobrar o cumprimento de um acordo firmado em 2011 para a destinação de terras à reforma agrária. As militantes bloquearam parte da rodovia ES 445 com pneus em chamas e exibiram faixas com críticas à produção de celulose. O MST alega que a empresa provoca danos ambientais como contaminação de rios e expulsão de comunidades quilombolas e indígenas. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.